tudo bom? Assim como os meus alunos, vocês também têm dúvidas em relação à avaliação da escala de coma de Glasgow P? Tem? Olha que coincidência! Vamos tirar essas dúvidas? O que é a escala de coma de Glasgow P? Nada mais é, pessoal, do que a união de dois parâmetros que nós avaliávamos anteriormente de forma isolada. O que nós tínhamos antes, dentro do exame primário, quando se chegava na avaliação neurológica, era a avaliação do Glasgow mais a reação da pupila, mas elas eram feitas de forma isolada. Agora, nessa nova orientação, elas se uniram e agora essa nova escala, ela considera a reação pupilar como um fator determinante de gravidade do doente. Como é que é isso, Franci? Já vou te explicar. Primeiro, para você entender, a escala de coma de Glasgow ela já existe desde 1974 e ela só vem se atualizando para critérios, através de critérios que nos deixem mais próximos de uma avaliação mais precisa, que diminua o nosso erro, que diminua o nosso risco de errar em relação à avaliação neurológica do doente. Na verdade é isso. Então, ela uniu esses dois parâmetros, o Glasgow mais a pupila. Então, como é que ela funciona? Depois que você faz a somatória do Glasgow, aí você vai avaliar a pupila. O que você vai considerar dentro dessa avaliação? A reatividade à luz. Se o teu doente, ele apresenta as duas pupilas sem reagir, ou seja, você coloca a luz e nenhuma reage. Aí o que você vai fazer? Dessa somatória aqui, você vai subtrair 2 pontos. Ou seja, o doente vai perder ponto nessa avaliação. Ou seja, ele se torna mais grave. Se o teu doente, depois da somatória do Glasgow, ele apresenta apenas uma pupila sem reagir, aí você só vai subtrair 1 pontinho, tá certo? 1 ponto. Porém, se o teu doente está tranquilo, pupilas isocóricas, fotorreagentes bilateralmente, pronto, você não tira nada, ele não perde nada, porque a pupila está normal. Pronto, então vamos aplicar. Abertura ocular. Aí eu quero chamar a tua atenção, porque muitas vezes a gente vê fazendo errado o Glasgow. E isso pode interferir diretamente na avaliação neurológica do teu doente, na pontuação do teu doente. Então vamos ver algumas coisinhas importantes que nós temos que considerar, para não fazer errado, tá bom? Abertura ocular. Se o teu doente chega olhando, curioso, para saber onde ele está, as pessoas, os equipamentos, ele tem abertura ocular espontânea, você vai dar 4 pontinhos para ele. Se esse doente chega com os olhos fechados e durante a tua avaliação você precisa estimular ele para abrir os olhos, estimula primeiro com a voz. Estímulo verbal, resposta verbal. Então, vamos chamar o nosso doente de seu Pedro. Vamos considerar que o seu Pedro sofreu um acidente de moto e estava sem capacete. Seu Pedro, abre os olhos. Às vezes precisa falar um pouquinho mais perto do doente. Seu Pedro, abre os olhos. Aí o seu Pedro abre os olhos. Você não tocou nele, você só pediu para ele abrir os olhos. E é o teu comando de voz, ele abriu os olhos. Opa, 3 pontos. Mas vamos dizer que você já insistiu, seu Pedro não abre os olhos. Aí sim você vai tocar nele. Toque, não é dor. Antigamente tinha o quê? Estímulo doloroso. Abrir os olhos aos estímulos dolorosos. Não se faz estímulo doloroso no doente mais, pessoal. Se falar tanto em humanização, em segurança do paciente, e a gente vai causar dor no doente? Não, não precisa. Então é o estímulo externo. Então você toca nele, pede para ele abrir os olhos, estimula ele ao toque. Aí sim, quando você tocou, pediu para ele abrir o olho, aí ele abriu. Pronto, então aqui ele só ganha 2 pontinhos, porque ele só abriu os olhos aos estímulos, né, externos. Porém, se você pediu, insistiu, mexeu, ele não abriu, aí sim, você dá 1 pontinho porque ele não teve resposta nenhuma.
Agora, um ponto que veio para somar também nessa avaliação e que você tem que levar em consideração, fatores limitantes. O que significa isso? Você pede para o seu Pedro abrir o olho, mas o seu Pedro tem um edema palpebral importante e impede que ele abra os olhos, não permite que ele abra os olhos. Então, nesse caso, você não vai pontuar. Você vai colocar aqui, não testado, NT. E isso vai ter que constar lá no teu relatóriozinho, na tua evolução. Então, Glasgow XNT, ou seja, nesse ponto aqui que você vai relatar na hora, você não teve condição de testar. Foi impossível porque o doente tinha um fator limitante. Resposta verbal. Seu Pedro, o que aconteceu com o senhor? Ele te conta tudo. Toda a historinha, tudo bonitinho. Consciente orientado, 5 pontos você dá para ele. Porém, se você perguntar e ele te conta uma história que não tem nada a ver com aquilo que você está perguntando, ou seja, ele não está nessa realidade, seu Pedro, o que aconteceu? Eu falei, Maria, não deixe o feijão em cima do fogão. Nada a ver com o que a gente está conversando. Então, esse doente está confuso, está desorientado. Aí você dá só 4 pontos para ele. Qual é a diferença entre 4 e 3 relacionado às palavras? Porque aqui, o doente que emite palavras, ele emite palavras soltas, desconexas. Ele não consegue articular uma frase. Percebam que aqui ele está confuso, mas ele conta uma história, está desorientado. Aqui não, ele fala palavras soltas. Fogão, cavalo, bicicleta, palavras que não se articulam e nós não conseguimos formar uma frase. O que é isso, pessoal? É a lesão cerebral interferindo nessa capacidade do doente. Então, nesse caso, o doente recebe só 3 pontos. Mas você estimulou, perguntou, e ele só responde com sons incompreensíveis, né? Gemidos, não consegue falar. A lesão cerebral é mais grave e não permite nem que ele consiga emitir uma palavra de forma correta. Ele só geme, Então, isso é sinal de uma lesão cerebral que está comprometendo essa capacidade. Então, aqui ele ganha 2 pontinhos. Se você já estimulou, perguntou e nada, não tem nenhuma resposta, 1 ponto. Não tem nenhum som, 1 pontinho. Porém, se você identificar algum fator limitante, o doente é mudo. Como é que ele vai falar? Te responder? Difícil, né? E aqui nesse caso, você também vai colocar NT, não testado. Agora a gente vai para a melhor resposta motora. Olha o que eu estou dizendo para vocês, pessoal. Melhor resposta motora. Seu Pedro, aperte a minha mão. Ele aperta bem lentinho. Aperta desse lado, porque tem que comparar. Aqui ele não consegue apertar. Opa, foi a melhor resposta motora. Então, apesar dele não conseguir apertar com firmeza, mas ele está escutando, ele está processando, o cérebro dele está processando a informação e consegue responder de forma positiva ao teu comando. Então, pessoal, aqui ele obedece, por mais que não seja aquela força. Se você estiver perguntando para ele, ele não consegue se mexer. Pisque 3 vezes, seu Pedro. Pronto. Não obedeceu? Nós estamos fazendo uma avaliação neurológica. Até que ponto a lesão cerebral traumática está interferindo nessas 3 capacidades. Tá certo? Pronto. Agora, olha só. No momento que você pediu para ele obedecer, pediu um comando e ele não conseguiu obedecer, aí sim, agora apenas com um movimento, com um gesto, na verdade, que não é de dor, é pressão, você vai tentar avaliar todos os outros parâmetros. O que é a nova orientação? Faz pressão na região do trapézio, na região supraorbitária, e aí você vai ver qual é a reação motora do doente. Se o doente levar a mão acima do ombro, opa, ele sabe que a pressão é aqui, ele sabe que é aqui, então ele vem para localizar e tentar retirar essa pressão.
Ele está conseguindo identificar, o cérebro dele sabe onde é aquela pressão, aquele estímulo, e ele vai lá no local. Tenta ir, mesmo que ele não consiga chegar lá, mas ele está tentando ir, porque ele elevou acima do ombro. Aí você daria 5 pontos para ele, certo? Então, localizou 5 pontos. Se você fez esse estímulo, ele não localizou, ele não conseguiu elevar até acima do ombro, mas ele se mexeu, ele tem movimento, você percebe que ele está sentindo aquela pressão, mas ele não consegue localizar. Mas o movimento que ele faz é um movimento normal, certo? É um movimento normal. Nesse caso, ele tem reflexo normal, aí ele ganha 4 pontos. Porém, se a partir dessa pressão que você fizer, o doente já apresentar uma flexão anormal, que antes nós chamávamos de decorticação, agora é flexão anormal, movimentos que você percebe que não é um movimento normal no doente, né? Aquele estímulo. Então, nesse caso, nessa resposta motora anormal do doente, nessa flexão anormal, ele recebe só 3 pontos. Se o movimento for de extensão, que antes nós chamávamos de descerebração, se for de extensão, ele ganha só 2 pontos. Pior que esses 2 movimentos é o doente não ter resposta motora nenhuma. Isso é pior. Significa que a lesão é tão grave que impede, que interfere na capacidade que ele tem de movimentar. E aí nós temos que ficar atentos para esse doente. Agora, se existe algum fator limitante, mesma coisa, NT, tá certo? Pronto. Vamos fazer agora um Glasgow. Eu sou o Pedro que chegou. Ele foi acidente de moto sem capacete e na abertura ocular ele abriu os olhos apenas aos estímulos externos. Na resposta verbal ele apenas emitiu palavras, 2 com 3, 5. E na melhor resposta motora ele localizou a dor, 5 e 5, 10. É aqui que eu quero chamar a tua atenção. Se eu considerar só o Glasgow, eu vou considerar um Glasgow de 10. Pela orientação, Glasgow de 10 não precisa entubar o doente. Esse doente consegue manter viária pérvia sozinho. Porém, se eu levar em consideração a pupila e o seu Pedro não apresentar reatividade pupilar nas 2 pupilas, eu tenho que subtrair 2 pontos. Não é isso? Se eu subtrair 2 de 10, vai dar um Glasgow de 8. E Glasgow de 8, pela orientação de ATLS e PH-ATLS, o doente não consegue manter viária pérvia sozinho. É aí que eu quero chamar a tua atenção. Cuidado, cuidado. Esse doente tem que ficar na tua vista, esse doente tem que ficar na tua linha de avaliação, porque ele pode deteriorar a qualquer momento. Ele pode evoluir com deterioração neurológica. E nesse caso, é avaliar se ele tem ou não condições de manter viária pérvia sozinho. Em todos os casos, é melhor prevenir do que remediar. Se ele corre o risco de deteriorar e você não vê, tuba logo. Deixa a via aérea pérvia lá, definitiva, garantindo uma boa oxigenação. Porque se esse doente evoluir com hipóxia, por uma obstrução parcial de via aérea, esse doente ainda pode evoluir com lesão cerebral secundária e nós já falamos sobre isso. Não foi, pessoal? Ok? Então é isso, nessa linha de raciocínio que eu quero chamar a tua atenção. Para você entender que essa avaliação, considerando a reatividade pupilar, é extremamente importante para definir a gravidade da lesão neurológica do meu doente. E, em cima dela, tomar as condutas necessárias. Ok? Então, obrigado pela atenção de vocês. Grande abraço.